Olá, eu sou Karen Santos, eu tenho 22 anos, atualmente moro aqui em Salvador, Bahia, e eu ingressei no curso de Ciência da Computação no início de 2019. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renata Ribeiro, eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal da Bahia e graduo no momento o curso de Ciência da Computação pela mesma universidade. A minha trajetória acadêmica relacionada à computação e tecnologia, ela inicia lá em 2016 e tanto o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que é o meu primeiro curso que eu me formei, e o ingresso agora em Ciência da Computação, foram ambos me apresentados por um cara que eu admiro bastante, que é o professor Pedro Ivo. Eu conheci ele um pouco antes de entrar na UFBA, em meados de 2015, e ele me falou também do programa Onda Digital, e consequentemente eu conheci o projeto Meninas Digitais. E aí são dois propulsores para tanto eu me conhecer mais dentro da área de computação e me apaixonar mais pela computação, como para que eu descobrisse que eu podia ocupar esse espaço e que eu podia modificar ele para que outras pessoas se vissem representadas e também abraçassem esse curso e entendessem melhor o que é esse curso e o que ele pode oferecer. Bom, minha história com computação começou quando eu tinha, não sei, 10 anos por aí. Eu fazia Tumblr, mexia ali no HTML, mexia no CSS. Não sabia que era computação, mas já mexia com front-end em algum nível. Quando eu prestei vestibular, eu na verdade queria engenharia química, mas acabei fazendo o bacharelado interdisciplinar, que me permitiu pegar matérias em vários cursos diferentes, e eu descobri a computação assim. Participei de um grupo chamado Bytes Code Club quando eu tinha 17 anos, já tinha entrado na universidade, que era para mulheres na computação, mulheres em lógica de programação, enfim. Eu vim de uma realidade onde eu não tive referenciais acadêmicos e eu não tive referenciais acadêmicos de mulheres pretas em computação para seguir e me ver dentro desse universo. Inclusive, eu sou a primeira pessoa da minha família a me formar na universidade, fazer o primeiro curso, conseguir formar, estar no segundo e também conseguir estar numa pós-graduação agora, também na área de tecnologia. Isso para mim foram coisas inacreditáveis. E eu percebo hoje que olhar o Minas Digitais, conhecer o Minas Digitais por dentro e participar dele, contribuir com o que eu pude, possibilitou que eu trabalhasse a autoconfiança em mim, entendesse que, enquanto mulher na computação, eu podia fazer aquilo, eu podia estar ali e podia transformar aquela realidade, mostrando que aquele espaço podia ser diversificado. No fim de 2019, em outubro, eu tive a oportunidade de participar do Grace Hopper Celebration, que é um evento para mulheres na ciência e na tecnologia, que é sitiado nos Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa para ir, com base nas minhas vivências na ciência e na tecnologia enquanto mulher, dos cursos que eu já dava para outras mulheres, pelo Onda Digital e pelo Minas Digitais Regional Bahia, e também por toda a experiência anterior que eu tinha com o Bytes Code Club. Sempre de estar tentando ser uma ponte entre mulheres e ciência e tecnologia. Foi um evento extraordinário, um evento que tinha uma career fair, uma feira de carreira, onde você podia entrar em contato com empresas como Microsoft, Apple, Google. Ir para o Grace Hopper Celebration mudou completamente a minha vida. Eu tive a oportunidade de praticar o meu inglês, eu tive a oportunidade de conhecer várias meninas de vários locais diferentes, com skills diferentes. E isso me fez ver a computação de uma forma mais ampla. Bom, acho que é isso, esse é o meu relato. Espero que vocês gostem. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, para que a gente possa discutir e formar uma grande rede de apoio para todas as mulheres na tecnologia, principalmente aqui na Bahia. Obrigada. Engraçado. Para gravar esse vídeo eu precisei refletir a minha trajetória na UFBA e que eu acho que eu nunca tinha parado para analisar isso. E de como todas as vivências que eu tive colaboraram para eu querer fazer parte de computação e querer estar no curso de ciência da computação. Eu acho que
não só pelo fato de ter conhecido os projetos que eu conheci, vivenciar os projetos que eu vivenciei. Eu tive a oportunidade também de estagiar dentro da instituição e de conhecer a empresa júnior de informática da UFBA, que é a InfoJúnior. Eu pude participar dela por um tempo, foi um prazer imenso. Mas como tudo isso foi se encaixando para poder formar o que eu vejo hoje de computação e como isso pode ser diferenciado. Para mim, a reflexão que fica, depois de ter que repensar todo esse trajeto que eu tive dentro da universidade, da minha vida para poder conhecer computação e continuar nessa área, é a reflexão de como representatividade importa, sempre vai ser importante e vai continuar sendo um fator de extrema relevância. Não só para mim, mas para outras pessoas. É muito difícil você escolher uma área onde você não se vê representado, onde você não se vê ocupando aquele espaço, pessoas que sejam parecidas com você. E quando você conhece projetos, pequenas iniciativas, pessoas que te alavancam e dizem, não, você pode fazer isso, nossa, é outra realidade, sabe? É um entusiasmo a mais para você querer seguir em frente. E eu vejo muito disso, que para além do desafio de entrar na universidade, você tem o desafio de se manter dentro da universidade e se encontrar dentro do seu curso. Eu tive essa oportunidade, eu tive pessoas que colaboraram para que eu me entendesse dentro do meu curso hoje e das escolhas que eu fiz posteriormente para continuar na carreira na área de tecnologia, porque eu posso dizer que hoje eu já tenho uma carreira para mim na área de tecnologia. E é isso, tentar enxergar pares, tentar ver que você é possível dentro desses espaços, que você pode fazer a diferença dentro desses espaços. O quanto é importante que você ocupe e mostre, não, eu tô aqui para fazer a diferença. Então, eu acho que é isso. Olá, sou Débora Abdala Santos, nasci em Paulo Afonso, Bahia, mas desde os 6 anos de idade estou em Salvador, portanto me considero soteropolitana. Sou casada com Roland, tenho um filho de 9 anos, que se chama Rajan, e faço questão de enfatizar esses papéis de esposa e mãe, porque eles interferem bastante na nossa atuação profissional. Eles fazem uma sinergia que é importante, né, para a mulher que quer exercer também um papel profissional. Minha formação acadêmica foi em Ciência da Computação. Graduação na Universidade Federal da Bahia, na época o curso se chamava Processamento de Dados, e o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Durante o doutorado, eu passei um período de 6 meses no Imperial College em Londres. Mestrado eu trabalhei com inteligência artificial e no doutorado com lógica matemática para a representação do conhecimento. Em 2002, eu ingressei formalmente como docente do quadro permanente da UFBA pelo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística. Mas desde 1999 eu atuei por 2 anos como docente com contrato temporário. Bom, retornando, né, para a UFBA como docente, eu, na época, o Departamento de Computação não tinha ainda pós-graduação, então a gente não tinha estudantes de pós-graduação e ficava difícil aplicar a pesquisa teórica que eu tinha desenvolvido durante o doutorado. Então eu busquei trazer uma aplicação mais fácil de ser direcionada aos estudantes de graduação e então comecei a desenvolver o raciocínio automático utilizando a representação do conhecimento através de ontologias. Só que desde 2004 eu comecei a me envolver com as atividades de extensão e que nós tínhamos, né, dentro do período do ano 2000, uma grande difusão das tecnologias digitais de informação na sociedade, com o advento da internet se expandindo além dos muros acadêmicos e invadindo toda uma sociedade, né, e todos os setores da sociedade, e uma grande população que não tinha acesso a esse conhecimento tecnológico.
Então nós vivemos nesse período um grande gap de informação ou de conhecimento entre as pessoas e as tecnologias que estavam sendo colocadas e até impostas para você atuar como um cidadão. Então nós começamos a fazer uma série de cursos de informática básica, de ensino inicial de programação, para poder fazer essa difusão dessa assimilação do digital pelas pessoas que não tinham acesso, que parte para jovens. Depois a gente foi expandindo bastante as ações do programa Onda Digital para um público diverso, que incluiu adultos, idosos, crianças com certas dificuldades, como uma parceria que a gente tem com o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Então, uma diversidade de atuações foram surgindo e que a gente foi criando diversos projetos dentro do programa Onda Digital, sempre envolvendo os estudantes de graduação e depois, com a chegada da pós-graduação no departamento, também os estudantes de pós-graduação, envolvendo pesquisas de mestrado e doutorado dentro dessa temática. Em 2016, o professor Esivaldo trouxe para nós, do Onda Digital, a demanda da gente aderir ao movimento que já estava surgindo no mundo inteiro e que a Sociedade Brasileira de Computação tinha formatado num grande projeto chamado Meninas Digitais e que fazia uma convocação e um chamado para que as diversas regiões do Brasil adotassem projetos dentro dessa temática e se filiassem ao Programa Nacional. Então, nós terminamos adotando o Meninas Digitais, a Regional Bahia, dentro das ações do programa Onda Digital. Inicialmente o professor Esivaldo deu início às ações, mas ficou solicitando que merecia uma coordenação e uma representação institucional feminina. E então eu terminei me envolvendo como a representante institucional do projeto Meninas Digitais aqui na Bahia. Mas quem coordena é Juliana Oliveira, que é uma das estudantes atuantes dentro do programa Onda Digital e bastante atuante dentro do Meninas Digitais. Então, eu fiz questão de deixar a coordenação a cargo de uma estudante para que essa proximidade e essa sinergia de atração de meninas para a computação ficasse cada vez mais forte. Interessante que quando eu ingressei no curso de processamento de dados em 1987, na minha turma eram 30 vagas anuais e na minha turma tiveram 15 meninas e 15 meninos. E por um período do início dos anos 90, a gente não percebia essa diferença tão grande entre mais homens e menos mulheres dentro da área da computação. Embora nessa época, de 87 até 90, 91, quando eu me formei, eu estagiei na época na Tele Bahia e fui para o setor de suporte, que dava, que mexia nos bits e bytes dos mainframes. Então era considerado uma área hardware na época, E nesse setor a gente percebia pouca participação feminina. As mulheres ficavam mais no desenvolvimento, como considerando a parte mais soft, mais leve para a participação feminina. Então, a gente já percebia uma certa diferença nesse aspecto dentro da área. Mas, com o passar do tempo e à medida que a computação foi tomando a importância que ela tem hoje, as mulheres foram sumindo da área. Então, o que exatamente levou a isso, ainda não temos pesquisas conclusivas, apenas algumas indicações, mas uma das hipóteses que a gente tem é justamente o poder que essa área traz dentro da sociedade, e as mulheres, de modo geral, elas terminam ocupando situações ou profissões mais em segundo plano, e uma falsa disseminação ainda de que a matemática, as engenharias e as áreas do raciocínio mais abstrato
é mais para o masculino do que para o feminino. Então, isso não acontece. A gente precisa difundir que a área da computação, ela é também para as mulheres e precisa que as mulheres estejam inseridas, porque em todas as áreas a gente precisa trabalhar para o equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre homens e mulheres, porque temos características diferentes e complementares e a gente precisa desenvolver as áreas com essa complementariedade. Portanto, meninas, estamos esperando vocês no curso de Ciência da Computação da UFBA e nos outros cursos da área de computação que a UFBA oferece. Até breve. Eu sou Daniela Feitosa, tenho 36 anos, sou de Salvador, sou formada em Ciência da Computação pela UFBA. Eu entrei no semestre de 2002.2, um semestre atípico. Tinham 7 mulheres no curso e isso é coisa rara. E na faculdade, a faculdade foi muito aprendizado. Eu tive problemas com disciplinas, mas foi só repetir que passei. Eu participei do DA, Diretório Acadêmico de Ciência da Computação, e na faculdade também eu participei do Onda Digital, eu participei de algumas capacitações, e fora da UFBA eu fiz um estágio numa empresa em que eu era suporte técnico, e eu aprendi muito a ter paciência e a lidar com pessoas, porque, né, eu tinha que lidar com pessoas o tempo todo. Uma coisa que, quando eu entrei para computação, eu achava que lidar com pessoas não seria uma coisa que eu ia precisar. E isso aqui eu descobri logo no início que não ia ser assim, e não me incomodei com isso. Eu passei a gostar. Na verdade, eu tinha problemas de timidez em excesso, agora só tenho problemas de timidez. Mas a ideia é aprender a lidar com pessoas, é uma coisa importante. Então, foi uma das coisas que eu mais aprendi nesse estágio, foi isso. Em 2006, alguns alunos, algumas pessoas que tinham se formado em ciência da computação na UFBA e outros que estavam para se formar, eles queriam montar uma empresa ou alguma coisa, né? Queriam uma forma de ganhar dinheiro trabalhando com software livre. E aí, depois de várias discussões, resolveram que queriam montar uma cooperativa, que foi a Colivre. E isso foi em 2006, 2005 ou 2006. Eu me formei em 2007, então eu ainda era estudante. E eu fui convidada para participar também. E quando eu aceitei participar acreditando que eu ia participar, ia fazer capacitações. Eu ia fazer planos de aula e capacitação. E eu entrei fazendo isso. Só que depois de um tempo, começou a precisar de gente para programar. Porque começaram a aparecer esses projetos e precisava de gente. Tinha muitas pessoas legais na Colivre. E aí praticamente pegou na mão, né? Pegaram na mão. Vamos para programar. E aí a gente foi programar. E eu aprendi, né? Na verdade, assim, não é que eu aprendi, mas eu passei a ter confiança que eu podia fazer código, né? Podia programar e podia publicar aquele código, porque tudo que a Colivre fazia é software livre. Então, assim, eu comecei a ter a confiança de escrever código e publicar. E eu aprendi muito, porque, assim, quando você faz o código e você tem um feedback das pessoas, você aprende com isso, né? Quando a pessoa te fala qual é o melhor jeito de fazer alguma coisa, né? Você pode melhorar seu código. É isso. Aí eu trabalhei lá e em 2011, a pessoa que o Release Manager no Aspero foi fazer um doutorado sanduíche em outro país e precisava de uma pessoa para substituir como Release Manager e eu fui indicada. E foi uma surpresa para mim, mas, né, gostei. E foi muito importante para mim ser Release Manager com autoconfiança mesmo. Eu fiquei um tempo como Release Manager e aí quando eu ainda estava na Colivre, em 2014, eu comecei a participar de outros projetos fora da Colivre e que também mexiam com o Nosfero. Então eu trabalhei como consultora PNUD, eu trabalhei com a Secretaria-Geral da Presidência da República, trabalhei também em outros projetos com a UNB e com o IBICT, que é o Instituto de Pesquisa de Ciência e Tecnologia. E em 2016 eu saí da cooperativa, depois de 10 anos, e aí um amigo indicou para uma vaga de desenvolvedora no Midan, que é a empresa que eu trabalho hoje. Trabalho com back-end, desenvolvimento back-end, e é ótimo. A empresa tem pessoas em vários lugares, de várias nacionalidades. Então é muito bom ter essa diferença cultural. É bom aprender sobre as outras pessoas. Em 2014, eu acho,
um amigo veio falar sobre o Rails Girls, que era um evento que eu não conhecia, que era uma proposta para incentivar mulheres a programarem. Eu adorei a ideia, claro. E a gente resolveu organizar. O primeiro acho que foi em 2014. E é sempre muito bom organizar, porque às vezes a gente acha que é pouca coisa, que realmente são 2 dias de programação e que as pessoas saem fazendo uma coisa. Mas assim, para quem não é de computação e para quem não acha que computação é de outra coisa, assim, tipo, não é para mim, é para nerd. Então assim, você vê a galera, gente de letras, gente jornalista, sabe, gente de outras áreas, fazendo as coisas e orgulhosos de si mesmo porque conseguiram fazer, né? A gente pede para fazer alguma coisa e elas terminam durante os 2 dias. E é muito prazeroso ver e é muito bom o feedback que a gente recebe também. Quando estiver na faculdade, tipo, aproveite tudo, se jogue em tudo que você puder fazer. Espero que, não sei, de alguma forma sirva para alguma coisa, né? Sei lá, que não sei se sirva de inspiração, mas assim, que vejo que, por exemplo, eu no caso em que só professor podia ver meu código, né? Tipo, na faculdade, tinha que fazer algum trabalho. Só eu e o professor viu o código. Não gostava nem de mostrar pro coleguinha do lado. Então, e eu hoje, né? Tudo que eu faço é software livre, então tá disponível no GitHub. E, né? Você vai ganhando confiança, né? Se você não tem confiança, você vai ganhando no caminho. E aí no caminho você vai fazendo as coisas, vai vendo que as coisas dão certo, e aí você vai acreditando, olha, eu acho que dá pra mim. E aí você vai fazendo. Então, assim, se alguém quiser conversar sobre isso, pode entrar em contato comigo, pode falar sobre essas coisas. E é isso. Então, tchau. Olá, me chamo Keila Menezes Fernandes, sou nordestina, nasci em Bacabal do Maranhão, fui criada em Salvador, na Bahia, tenho 36 anos e quase 20 anos atrás eu escolhi cursar Ciência da Computação. Isso se deu muito pelo incentivo, acredito, que meu pai me deu em relação à matemática, que é uma das minhas grandes paixões, e tive esse privilégio de cursar uma faculdade. Naquela época que eu entrei na UFBA, em 2002, era um curso assim que tinha em sua grande parte homens. Minha turma foi um recorde. A média era na época de 3 mulheres por uma turma de 35 pessoas. E na minha época tiveram 7 mulheres. Participei grande parte do tempo que eu fiquei na faculdade, do diretório acadêmico. Também me envolvi com a comunidade de tecnologia, de software livre. E acredito que essas 2 atividades foram muito importantes para eu criar uma consciência social e essa responsabilidade que todas nós temos como tecnologistas. E uma das grandes, eu acho que, barreiras foram essa ideia do estereótipo da pessoa que trabalha com computação, que é o estereótipo do nerd, o homem branco. Eu sofri muitas microagressões na minha carreira que inclusive me fizeram desistir uma época. Em 2015, eu acabei largando a área, fui abrir um negócio na área de confeitaria, que é uma das minhas grandes paixões. Mas acabei voltando um ano depois. E sabe o que eu percebi? Que, na verdade, ciência da computação não tem nada a ver com esse estereótipo de ser alguém genial e que nós mulheres não podemos estar ali, porque computação tem a ver com resolver problemas. E isso qualquer ser humano é capaz de fazer. Engraçado, né, que demoraram 9 anos para me encontrar na área de computação e descobrir realmente que eu gosto, porque é uma área muito ampla. Hoje eu trabalho numa empresa chamada ThoughtWorks, que é uma empresa que eu sempre sonhei trabalhar aqui em São Paulo. E 3 meses depois que eu entrei na ThoughtWorks, já era no final de 2018, eu submeti para me tornar Google Developer Expert, que é uma espécie de reconhecimento que o Google dá quando você tem conhecimento de alguma tecnologia e tem impacto na comunidade ao mesmo tempo. Então, no começo de 2019, eu recebi esse reconhecimento,
Hoje eu sou uma das 100 e poucas pessoas que é Google Developer Expert em Angular e a única mulher negra no mundo inteiro. Eu digo para vocês, mulheres, que sonham em cursar a ciência da computação e muitas vezes não se enxergam ali por ser um espaço muito homogêneo ainda, ocupado por, em sua grande maioria, homens brancos. Não deixem de seguir o sonho de vocês por isso. Quantas coisas nós, mulheres, deixamos de fazer por sermos mulheres? Se tivesse que voltar do tempo, lá em 2001, quando eu estava com meu caderninho da UFBA, escolhendo o curso que eu queria fazer da minha vida, eu escolheria de novo ciência da computação.